A senhora daria algum conselho para o turista brasileiro que, quando pensa em viajar, morre de vontade, mas pensa também que vai ter um grande transtorno nos aeroportos? Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Onde o senhor desceu, além da burrice da ministra do Turismo, a senhora Marta Suplicy, que fez uma cagada, dizendo que problema dos aeroportos, do atraso de voo, se você sobe, se você vai cair, se quando você vai chegar, é pra você relaxar e gozar. Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! A senhora não tem o direito de agredir a família brasileira desse país. Não tem! Dona sexóloga. E depois deu uma entrevista à tarde, dizendo, não foi bem isso, não é isso, me perdoe, eu não quis, beber aquela cascata. Essa aí não se elege nem a guarda noturna para trabalhar dia e noite para guardar a sua casa. Esse PT é cagada em cima de cagada. E os 154 que morreram na tragédia da Gol? A senhora, pelo menos, deveria respeitar essas 150 famílias. Agora, quantas mães estão nos aeroportos para pegar o avião com os filhos ao colo? Ou não sabe a hora que embarca, não sabe se o avião vai cair por causa dos, como chama os caras? Controladores de voo. Os controladores de voo, não sabe a hora que vai descer. E a senhora tá dizendo pro povo relaxar e gozar? Gozar com o quê? Com o cu? Com a boca? Com a orelha? Com o dedão do pé? Gozar com o quê? Puta que eu pariu! Ah, merda, porra! Isso é um desrespeito. Aí o presidente, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, não votei no senhor, não voto e não vou votar nunca. Tá? Na próxima eleição, eu vou na urna com um espanador no cu pelado. Vou votar pelado. E vou dizer em quem eu vou votar. Que eu sei que nós vamos levar no cu de novo. E quem é essa mulher chamada Marta Suplicy? Quer dizer, pra dizer pro povo relaxar e gozar. Ao respeito pela tragédia da Gol. Só tem que respeitar a família brasileira. Não é à toa que a senhora é do partido da trolha mesmo. Messi, canta aí. Vamos gozar, Zazá. Vamos gozar, Zazá. Vamos gozar, Zazá. Vamos gozar, Marta. 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 Vamos gozar e relaxar, 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 Lula. Lula. Não, Lula não. Não tem Lula. Ministro. Não, vamos gozar e relaxar, ministra. Vamos gozar e relaxar, ministra. A ministra mandou o povo gozar e relaxar. Aí, ó. Você já deu, Carlão. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira.
Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para um programa que foi muito pedido por vocês. Várias pessoas aí estavam insistindo para que esse programa acontecesse, agora tá aí. Esse é mais um agrado aí para os ouvintes. Muita gente veio pedir, inclusive o Pensador Selvagem, que é um canal no YouTube que tem feito aí traduções de vídeos muito importantes. Recomendo todos os ouvintes vão lá conhecer o Pensador Selvagem. Mandar um abraço aí pro Fabrício também, que pediu. E muita gente aí queria que eu trouxesse ele, e hoje ele está aí pra gente bater um papo muito importante. Hoje eu recebo aqui o Rodrigo, do canal Platinho. Fala, Rodrigo. E aí, galera, beleza? Beleza, Hernani? Beleza. Você prefere que eu te chame de Platinho ou de Rodrigo? Cara, tanto faz, na verdade. Acho que Platinho é mais normal, né? Todo mundo já tá me chamando assim. Então você prefere Platinho, então? Acho que é melhor. Deixa eu divulgar a marca. Deixa eu falar uma coisa. Antes de tudo começar, antes da gente começar a bater um papo aqui, mas como que as pessoas gostam de você, cara? Meu Deus, velho. Cara, como vem nego pedir, cara, traz o Platinho. Cara, as pessoas gostam muito de você, cara, caramba. Ainda bem, acho que eu fico tentando fazer, desde o começo eu quis com o canal fazer alguma coisa que as pessoas gostassem, né? Todo mundo fica falando hoje em dia que é pra você não se preocupar com o que os outros pensam, não sei o quê. Eu fiz o contrário, eu pensei, bom, quero fazer um canal, o que as pessoas querem saber? E daí eu fui fazer o que eu achava que as pessoas queriam saber. E aí tá dando certo, hein? Tem dado certo. Tá dando certo, hein? Mas eu recebi muita ajuda também, principalmente assim, eu falo que meu canal tem um padrinho e uma madrinha. Que meu canal começou por causa da Ana Campagnolo. Daí, sabe, a mina do PSL. Eu fiz um vídeo sobre o livro dela. Meu canal meio que começou assim, eu não era ninguém, tinha 200 inscritos. Daí eu fiz, fui a primeira pessoa a fazer uma resenha desse livro, que eu comprei assim que lançou, porque não tinha nenhum outro livro antifeminista grande no Brasil. Aliás, acho que ainda não tem nenhum. O livro dela é o maior de todos. Eu peguei, fiz uma resenhinha assim e lancei. E eu fiz de um jeito que ninguém tava fazendo, que tratei ela como uma mina normal, totalmente, assim. Ela viu o vídeo e foi comentar que ela gostou muito. Eu acho que foi porque eu li o prefácio dela, em que ela fala assim, ela é uma menina, eu tratei ela como uma pessoa bem normal, assim, porque ela no prefácio fala que ela era uma jovem, ela crescia, e daí as meninas ficavam zoando ela, que ela queria casar virgem, essas coisas, que nenhum homem nunca ia esperar, tal. Eu trouxe essa perspectiva, sabe, eu humanizei ela. E daí teve o Dia da Mulher, e ela fez um evento provocativo. Ela lançou um evento ali no Dia da Mulher, sei lá, não sei o nome das instituições, no Congresso, alguma porra dessas, num prédio público, e daí bombou, e aí todo mundo procurou, e o meu vídeo foi a ocorrência. Daí todo mundo ficou sabendo, e eu surgi por causa desse vídeo, e porque ela me postou no canal dela também, ela me ajudou a divulgar. E daí eu dei essa primeira crescidinha. E daí, logo depois, o Newman, do Liberdade Masculina, me descobriu, e daí ele me divulgou também. Então, eu dependi totalmente da broderagem, total, sem cobrar nada em troca, sabe? Simplesmente fazer uma coisa que eu achei que as pessoas iam gostar, e daí as pessoas que gostaram me ajudaram bastante. Então, totalmente dependendo disso. Mas toma cuidado com esse termo aí, broderagem, que broderagem aí significa outra coisa, viu, cara? Você tá falando um termo aí, fica esperto aí que você tá falando coisa que pode ser interpretada de outra forma, viu? Os caras confiscam os nossos termos, mano. Não pode nem mais falar. Broderagem é outra coisa, depois você pesquisa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que nasceu... primeiro de tudo, né? Como é que nasceu o canal Platinho? Por que esse nome, cara? Por que Platinho? Platinho é porque é o diminutivo do Platão. O filósofo. Ah, malandro, entendi. Cara, não Caraca, sei porquê, bicho, mas bem pensado. Geral não faz essa relação, mas sabe o que eu acho? Acho que é porque eu troquei o símbolo do meu canal, a minha foto de capa lá do YouTube e tudo mais, era aquela imagem do Platão com Aristóteles, acho que é. Sabe esqueci o nome da pintura, eu deveria saber o nome da pintura. Mas essa pintura tava em todo lugar, e daí, achei que já ia remeter, sei lá. Eu não sou muito bom em criar nome. Mas o nome foi bom, ficou bom. Não, foi o meu melhor nome até hoje, mas me espanta que seja tanta gente não perceba. Mas ninguém deve pensar nisso mesmo, não. Geral me pergunta e quando percebe fala, caralho, é isso. Se eu tivesse percebido que ia ser tão estranho, talvez eu tivesse explicado ou escolhido outro. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente vê, por exemplo, você falando, a gente vê sempre de fundo lá, muitos livros e tal. Qual é a sua formação, cara? Você é pós-doc? O que é a sua formação aí? Não tanto. Eu sou formado em filosofia e tenho mestrado em sociologia. Ah, entendi. Mas eu sou bem curioso, eu me meto em tudo. Tanto que o pessoal comenta ali, tem uns livros de algoritmo, tem uns livros de matemática, lógica, umas coisas assim. Desculpa, que estão falando aqui. É curioso também, então cuidado com esse termo também, que ele é perigoso, viu? Tem gente vendo isso aqui? Eu consigo ver um chat ao vivo?
Não, isso aqui tá sendo gravado. Ah, tá, você tá zoando. Entendi. Qual que é outra? Não, mas é outra coisa. Ô, Vladinho, deixa eu voltar aqui. Então quer dizer que você se formou. E aí na faculdade, cara, como é que foi a experiência sua? Tendo que lidar, por exemplo, com o oposto do que você trabalha no seu canal. Cara, como é que foi isso? Eu sou muito sociável, né? Tipo, eu sou ao mesmo tempo meio autista de só querer ficar trancado em casa jogando no computador. Sou bem assim. Tipo, eu gostaria de passar, tipo, 90% do meu tempo assim. Mas, em geral, quando eu saio e falo com as pessoas, eu me dou super bem. Eu tento ser legal com as pessoas parecem que tentam ser legal comigo de volta também. Tipo, nunca na vida tive problema ao vivo com um feminista, com nada, assim, esquerdista, nada, tipo, conservador, tipo, ninguém, literalmente. Na faculdade a turma puxava fumo? Cara, é que assim, o centro acadêmico, tipo, no meio da faculdade eu estudei na PUC, né? E daí a PUC de São Paulo, pelo menos aqui, ela é uma mistura entre USP e FAP. Ela não é uma universidade pública zoeira que nem a USP, nem uma faculdade com catraca super controladinha que nem uma FAP da vida. Então tem uns lugares que as pessoas fumam, mas na maioria da faculdade não. Daí, um deles era o centro acadêmico de filosofia, né? Então, tipo, meio que todo mundo que é da filosofia fumou passivamente ali, porque você entra pra tirar xerox e os caras tão lá. Tava lá o cheiro. Mas assim, o que me incomodaria mesmo se eles estivessem arrumando briga, porque briga por causa de política na sala. E isso, nossa, não acontecia, cara. Não aconteceu nenhuma vez. Não, mas é porque você se formou antes de começar assim, o Fla-Flu, né? É verdade. Na verdade, assim, quando eu tava na filosofia... Hoje em dia deve estar um inferno, hein, o Platinho? Na filosofia, quando eu tava na filosofia, não tinha essa treta mesmo, é verdade. Mas, porque quando eu terminei de me formar, foi quando, tipo, no meu último ano, aconteceu aquela história do protesto do passagem de ônibus lá, que foi meio que quando começou essa putaria toda de Fla-Flu. Mas, quando eu tava no mestrado, não, já era essa bagunça, mas assim, eu fiquei um tempo entre a faculdade e o mestrado, e quando eu entrei no mestrado, eu já tava esperto, né? Tipo, eu tinha acabado de ouvir as histórias das pessoas se fudendo, então, tipo, vou chegar aqui e não vou arrumar bagunça, não vou arrumar treta, né? Quero estudar meu negócio aqui, mas não vou... Porque o tema que eu quis escolher foi assim, eu não sabia exatamente que tema eu queria escolher, assim, porque eu sabia a área que eu queria estudar, mas eu não sabia o recorte que eu ia dar. Porque você tem que declarar mais ou menos pra onde você vai antes de se pôr lá, né? No sistema do mestrado. E daí eu fiz de todo um jeito que era pra ser menos conflito. Tipo, eu poderia ter feito um mestrado, tipo, antifeminista, contra as mulheres, não sei o quê. Ou eu poderia fazer um negócio pró-casamento, tentar pegar por essa vibe família e tal, que é muito menos conflito. Porque tá cheio de mulher mais velha lá, com filhos e tudo mais, elas gostam dessas coisas. Então eu fui por essa via, assim, eu sempre busco menos conflito. Mas agora você tá entrando em conflito direto, né? Já vai começar aí os tormentos. Sim. Assim, eu acho que o ponto é justamente porque eu gosto de questionar tudo, que eu procuro o mínimo de conflito possível pra, tipo, evitar todos os que são evitáveis, tá ligado? Porque tem um monte que não vai ser. Mas aí, pelo menos, os evitáveis eu tento evitar. Ô, Vlad, agora a questão é o seguinte, o seu canal, você faz muitos estudos sobre a masculinidade, sobre feminismo. E aí esse interesse veio da faculdade ou veio de estudo que você fez por fora? Porque, por exemplo, questão de... por exemplo, você mesmo descreve lá no seu canal que tá na hora dos homens tomarem a pílula vermelha, não sei o que. Isso aí não é filosofia, isso aí é o próprio a red pill da internet. Como é que é isso? Você conciliou a sua bagagem com o material da internet? Como é que foi isso? Isso aconteceu principalmente depois da galera red pill vir pra minha comunidade. Porque eu sempre quis ser... Tipo, eu quero ser professor para os meus alunos, sabe? Não adianta eu querer dar aula pra uma pessoa que não existe. Tipo, eu falo isso bastante, e eu sinto que é bem verdade mesmo. Se por acaso eu tivesse sido fludado de feministas no meu canal, eu conseguiria dar o meu conteúdo pra elas e eu falaria diferente. Mas eu sabia já que não ia acontecer, né? Mas assim, eu não sabia que ia vir um grupo, por exemplo, MGTOWs. Tipo, esse grupo, quer dizer, não dá pra dizer que é um grupo, né? Mas pessoas que se identificam com esse termo colam no meu canal. E por causa disso, eu quero falar coisas que sejam úteis pra eles. Então, o primeiro vídeo que eu vi sobre o MGTOW foi por isso, porque a galera falou, fala de MGTOW. Eu pensei, é verdade, né? Essa questão claramente tem a ver com o que eu estudei de verdade. Então, vou tentar trazer reflexão, assim. Daí, a pegada do meu canal é bem assim, vou trazer os que eu estudei e daí eu faço umas reflexõezinhas extra pra tentar contribuir também, né? Mas eu costumo botar ali. Então é uma conciliação. É uma conciliação, mas eu tento deixar mais ou menos separado nos vídeos, às vezes, só pra facilitar, assim, porque tem uns vídeos meus que são bem mais só resenha mesmo. Entendi. Ô, Vladinho, desculpa essa pergunta, mas a gente vê que lá de fundo, sua casa aí é chique e tal, você tem umas prateleiras chiques. Você é boy, assim? Você é de família de boy, de rico, assim? Como é que é? Minha prateleira é chique, velho, é um bagulho amarelo de 80 conto. É só muito livro mesmo, mas eu acho que o pessoal, que assim, tipo, eu peguei os livros da minha avó, né? Minha avó queria jogar fora, eu fui pegando, tipo, fui acumulando. Então você não é boy, não? Não, infelizmente. Ainda não. Se meu canal crescer o suficiente, quem sabe?
Tá certo. Ô, Vladimir, agora entrando no assunto mesmo do programa, uma das questões que eu achei mais interessante e que você tocou nesse assunto, aliás, até quero te dar os parabéns, que eu não tinha visto essa abordagem ainda. Pô, valeu, cara. Porque a questão do feminismo, quando a gente pensa na primeira onda, existe um discurso padrão entre as pessoas que diz que a primeira onda, e eu já repeti essa informação, que a primeira onda feminista foi importante, porque a questão das sufragistas e tal, porque a coisa estava muito desonesta, estava muito desigual, e aí eu sempre achei que essa primeira onda fosse importante. Mas você, numa resenha do seu canal, você mostrou que essa primeira onda feminista não eram anjinhas, não eram santinhas, não. Inclusive você mostrou que tinha uma pessoa que apoiava eugenia. Você trouxe esse outro ponto de vista. Eu queria que você falasse com tempo livre pra mim, pros ouvintes, como é que você enxerga essa primeira onda feminista? Qual foi os seus estudos, de acordo com os seus estudos, que conclusões você chegou sobre a primeira onda feminista? Essa é uma questão boa mesmo. Essa questão que eu tinha trazido, na verdade, na resenha, era justamente a visão da Ana Campanholo mesmo. Bem especificamente, assim. Porque a minha pegada não é tanto que... Eu tendo a me importar pouco com tipo, se a pessoa tem objetivos malvados... Perdão. Tendo a me preocupar pouco se a pessoa tem esses objetivos de querer destruir o mundo e mudar e não sei o que. Tipo, pra mim são só palavras. Eu me importo mais com as ideias da pessoa, se são úteis, se são claras, sabe assim, que... não sei se é o melhor jeito por onde eu posso entrar. Deixa eu pensar. Tipo, tem essa questão, assim, tipo, o meu ponto em primeiro lugar é que, assim, não importa que essas minas eram nazistas, entendeu? Eu realmente, tipo, Heidegger era nazista, o Carl Schmitt era... Foda-se, eu leio, não tô nem aí. Então, eu tava... Você separa as coisas. Eu sei que em certo... Tipo, eu não vou ser brother do cara, entendeu? Mas, tipo, eu vou ler, sabe? Então, tipo, eu faço uma separação, mas eu sei que a pessoa real, ela é uma só, né? Mas, assim, na hora de ler, eu acho que dá pra interpretar as coisas como se... Tipo, porque a gente é meio que um receptáculo das palavras, sabe? As palavras têm uma realidade que é maior que a nossa. Elas vão continuar vivas. Sei. Tipo, você fala umas coisas e você vai morrer, suas palavras podem continuar vivas por 2, 3 mil anos. Elas são tipo uma doença que infecta outra pessoa e passa pra outra pessoa e vai durando por séculos, sabe? Então, eu acho que dá pra separar um pouco as ideias das pessoas, assim, desde que você lembre que tudo bem, mas não vou ser amigo do cara que tem essas ideias tão horríveis, porque daí vai dar merda depois. Não vou poder reclamar, né? Mas então eu começaria por aí, que eu não tenho esse mesmo... Eu não sinto essa mesma necessidade de... Não sei qual é a palavra certa. Talvez eu não tenho um horror às feministas ou a qualquer grupo em geral por causa das coisas que eles dizem que pregam. Eu tendo a achar que, assim, ela não acha... Tipo, ela diz uma coisa que é muito horrível, eu falo, ela não acha isso. E se eu for lá cutucar ela e fazer diálogo socrático com ela, ela vai me confessar que ela realmente não acha isso, ou ela vai descobrir que ela não acha isso. Sabe assim, eu desconfio muito das maldades que as pessoas dizem, de que elas realmente são tão maldosas assim. Esse tipo de coisa. Mas na verdade esse nem é o principal ponto. O outro ponto que eu acho que é o mais relevante e prático sobre as sufragistas é o seguinte. Eu não me interesso muito por essa história de se foi bom ou ruim, sabe? Pra mim isso é, tipo, pra alguns grupos vai ser bom, pra outros vai ser ruim, é meio genérico, assim. Sei. Então eu acho que também, que assim, peraí, deixa eu pensar. Acho que a questão mais importante é ter em mente, assim, para as mulheres, eu acho que é tolice querer que as mulheres conservadoras abdiquem do voto para serem conservadoras. Acho que esse é o meu ponto. Porque, em primeiro lugar, foram por razões meio conservadoras, quer dizer, é difícil dizer se é conservadora, né? Mas, assim, foram por razões de conservadorismo moral que as mulheres receberam no voto. Porque as mulheres são mais moralmente conservadoras que os homens. É que hoje isso ficou meio confuso, mas, assim, se você tirar do feminismo os elementos anti-sexo, os elementos puritanos, acabou, ele morre. Todo mundo sabe que, tipo, quantos por cento das feministas do feminismo não foi apoiado só porque aderiu ao monte de puritanismo, sabe? Porque o fato é, as minas curtem isso. Então, não sei se você chegou a ver o meu vídeo que eu falo sobre isso, que quando as mulheres receberam voto nos Estados Unidos é porque elas iam votar em proibir o álcool. Isso daí era essencial. Proibir bar era essencial. Então, assim, eu acho que voto é um negócio que é muito superestimado, entendeu? Tudo isso devia começar por aí, na verdade. Que a minha questão é, eu tô cagando pra voto. Eu acho que desde, tipo, do Estado moderno, voto já é lixo. Tipo, voto funciona quando você tem 10 mil cidadãos. Em Atenas já começou a degenerar, sabe? Em Esparta funciona. Sabe assim, eu acho que a gente endeusa demais o voto. Tipo, então, pra você, a democracia brasileira, por exemplo, pra você, na sua opinião, é uma bizarrice. Não é nem que é uma bizarrice, não. Pra mim, a bizarrice é você se importar tanto com o poder que o seu voto tem. Tipo, o poder que a sua carteira tem é 10 vezes maior que o do seu voto, sabe? O poder do seu voto
É o poder que o mendigo tem. Ele morre de fome. Se voto fosse útil, o cara não morria de fome, tendo um voto na mão, tá ligado? Que poder é esse que você tá segurando ele na mão e você, sabe assim... entendi. Nesse ponto de vista, sim. Que eu acho que a gente, tipo, acaba endeusando demais essa história. E eu até acho que é meio que, assim, as pessoas nessa altura já teriam perdido completamente o tesão em voto. Na verdade, isso se explica mais pelos Estados Unidos. A gente é obrigado a votar, o americano não é obrigado a votar. E a questão de como fazer pra motivar as pessoas a votarem sempre foi importante na democracia americana. Então, essas histórias de fazer a mulher votar tem a ver com o fato de que eles querem mais massa pra votar neles e mais gente precisa ser motivada. Então, agora, quando ressurgiu isso, tem muito a ver com um motivo pra motivar, tipo, uma razão pra puxar as mulheres pra votar. Porque isso, a gente aqui é diferente, né? Mas lá isso era um peso mais crucial, assim. Mas então, tipo, eu acho que como o voto não... Tipo, a minha visão, em suma, é que o voto não é nada sagrado, voto não devia ser endeusado, é um negócio meio inútil. Ele é útil quando você consegue mexer em massas de voto. Acho que esse é o ponto central, assim, que um voto é inútil. O seu voto é inútil, o voto de qualquer pessoa é inútil. O ponto é mídia. Quem vota mesmo são quem controla massas de voto, são influenciadores de grandes pessoas. Essas pessoas são os verdadeiros eleitores. Para o resto, eu acho que a gente não devia brigar por voto, sabe? E então, assim, se elas ganham... Se as sufragistas são boas ou ruins baseada na questão das mulheres terem ganhado o voto ou não, eu não acho que seja tão relevante assim, entendeu? Porque tudo depende em quem que elas vão votar, em o que elas vão votar. Se elas deem um voto no dia anterior a tipo, uma eleição que elas vão votar tudo no negócio da hora, então não é da hora. Senão, não. Sabe assim, acho que esse deveria ser o ponto. Mas então, por exemplo, mas você chegou a comentar que as precursoras da primeira onda feminista também não tinham um histórico saudável, não eram pessoas... Sim. É só, tipo, por isso que eu comecei desde o começo por esse ponto, assim, de que isso eu falei que é um ponto da Campanholo, mas não é uma coisa que eu... Tipo, não é um ponto que eu levantaria, entendeu? Tipo, eu leria... Sei lá, eu leria você vai ler gregos da Grécia Antiga, não sei quantos são, assim, não tenho em mente nenhum agora que seja um filho da puta. Mas suponho que você deve achar uns caras lá que, tipo, o cara degolou 50 persas, sabe? Tipo, foda-se. O cara, a filosofia dele é boa. Então, provavelmente, se eu fosse amigo, se eu visse ele próximo a mim, eu ia pensar, nossa, o cara é um bárbaro, não tem coragem de ficar na mesma sala que esse cara. Mas o texto eu vou ler, sabe assim? Entendi. Então eu tendo a encarar assim, tipo, nossa, a mina, tipo, traiu 50 vezes o marido, teve 300 amantes, abortou 400 bebês. Tá, mas cadê o texto dela? Deixa eu ver aqui. O texto dela não vai me bater. Sabe, mas tipo... Mas, por exemplo, quando você estava na faculdade, você era feminista. Não, nunca... Nunca foi? Não, jamais. Eu acho que a minha questão sempre foi de saber onde não provocar e onde não ceder, sabe assim? De saber onde que eu preciso não dizer... Mas todo mundo já foi socialista e feminista uma vez na vida? Não, a minha escola era super assim, super esquerdinha, de socialista e tudo mais. Minha vida inteira eu estudei na mesma escola. E daí, tipo, desde que isso surgiu na minha vida, era assim. Tinha uns moleques do fundão, eu era um nerd da frente CDF, aí os moleques do fundão eram os maconheiros e eles eram os comunistas. Pra mim, tipo, o que é comunista? Sei lá, comunista pra mim era, tipo... Eu nem sabia nada de política, era, sei lá, um moleque de 13 anos. Tipo, literalmente, comunista pra mim era maconheiro. É isso que é um comunista pra mim, que eram os caras do fundão. E aí eles falavam que eu era fascista. Porque, sei lá, porque eu era CDF, tá ligado? Então, tipo, eu cresci nesse mundo em que me chamavam de fascista sem eu nem saber, nem remotamente o que era fascismo ou comunismo. Então, eu meio que nasci vacinado dessa história. Antes de eu escolher qualquer lado, já tinham decidido que eu era fascista e pronto, entendeu? Então tá bom. Então você não foi nem passou por essa fase? Nem passei por essa fase, porque os moleques que sabiam de política mais que eu não sabia nada, decidiram que eu era extrema-direita. E daí então, fiquei, sei lá, foda-se, não falei nada, não neguei, não afirmei. E segui pro resto da vida fazendo a mesma coisa, não falando nada e todo mundo falando, beleza, você é fascista. Quais foram as grandes conquistas da primeira onda feminista, o Platinho? Eu não sou muito fã desse termo conquista, né? Mas aqui também a história de dividir em ondas é meio posterior. Tipo, a primeira onda feminista não se via como primeira onda feminista. Era meio que umas minas, fizeram umas coisas, daí passa décadas depois e... Não, mas aí... É lógico, né, Platinho? Que a primeira guerra, igual os caras falam. Será que os caras da Primeira Guerra Mundial sabiam que era a Primeira Guerra? Não. Nós estamos na Primeira Guerra, porra. É lógico que não, beleza. Né, Platinho? Não, beleza. Mas é mais grave que isso. O meu ponto é que não teve uma divisão entre a primeira e a segunda onda como a gente faz. É só que... eu acho que hoje as feministas de agora quiseram escrever a história como se fossem várias ondas, entendeu? É mais nesse sentido. Não sei se alguém teve um interesse isso é uma interpretação moderna. É uma coisa mais ou menos... Tipo, e também tem a questão de quais mulheres se consideravam feministas na época em que elas escreveram. Tipo, a Simone de Beauvoir nem dizia que era feminista quando ela escreveu. E daí, antes de morrer, alguém fez ela velha dizer, antes do túmulo, se converter ao feminismo e pronto, agora ela conta como feminismo. E daí elas podem dizer, tá, ó, segunda onda começa até a época com a Simone de Beauvoir, só que ela nem era feminista, sabe assim? Então é meio que uma confusão essa história de ondas. Por isso que eu acho... Por isso que eu nem gosto de recorrer a elas, né? Mas assim, a primeira onda geralmente é identificada só com voto.
que eu saiba. Mas eu nunca fui atrás especificamente disso. O que mais se associaria com a primeira onda? Não, mas tudo bem, mas porque eu tô te perguntando mesmo porque realmente essa questão eu não entendo. Aí aquele quando veio, aquele negócio muitos anos depois, quando veio aquele rolo dela sentar fogo lá no sutiã, aquilo é o quê? É considerado o quê? Segunda onda aquilo? Cara, eu acho que isso daí já é depois da segunda onda, eu não sei quando começou, mas eu associaria isso mais à Revolução Sexual, mais anos 60. Mas é fruto da segunda onda mesmo, porque geralmente o que se diz é que a primeira onda é a onda do voto, a segunda onda é a onda que é das mulheres que estavam com o problema que não tem nome. Elas chamavam disso, a Betty Friedan e essas mulheres. Elas estavam basicamente entediadas com o casamento. Elas foram eu tô te dando essa volta enorme, eu tô te dando essa volta gigante aqui pra chegar realmente nesse ponto, porque você bate muito na tecla que o feminismo está diretamente ligado à putaria, à degeneração, à sexualidade. Como é que você enxerga isso? Por exemplo, no final das contas era só... Você enxerga como uma busca por essa sexualidade, por essa degeneração? E inclusive isso aí embargou tudo, mas a gente vai entrar nesse tema, mas hoje em dia, por exemplo, eu considero a sexualidade como ameaçada totalmente pelo próprio feminismo. Sim, é isso. Legalmente. Mas como é que você enxerga isso aí? Você apontou um ponto perfeito, assim. Inclusive, eu vou fazer semana que vem um vídeo que deve ajudar um pouco nessa história. Que, assim, isso que você tá falando, toda essa visão do feminismo como revolução sexual, eu chamo isso de teoria Millet-Campagnolo. Porque é a Ana Campagnolo que fez isso, feminismo é revolução sexual. O que não é revolução sexual não é feminismo. Então essas feministinhas caretas, que pra você são provavelmente um problema maior do que as outras, correto? Se a feminista quiser mesmo liberdade sexual, não é esse o seu problema. O problema é que ela fala isso, mas ela vai lá e, você não pode olhar pra ela que é estupro. É isso aí. Então tô ligado. E daí, na teoria da Ana Campagnolo, essas meninas que você odeia não são feministas. E eu tô chamando de Millet-Campagnolo, porque, assim, tem uma feminista que chama Kate Millett, que escreveu, acho que chama Política Sexual, o livro dela. E ela fala que feminismo é revolução sexual, e a Ana Campagnolo fala, sim, é isso mesmo, e ela trabalha a partir daí. E daí, nos livros que eu falei disso, eu usei essa teoria porque eu acho que ela é a melhor que a gente tem em público. Mas eu prefiro fazer de um outro jeito. Porque que é uma coisa que principalmente a galera eu chamo de machosfera, né? O que a gente é, sabe? O que junta a MGTOW com Red Pill, sabe? O que esse grupo é? Pra mim é a machosfera. A galera, são os homens. Gente, no espaço de homem falando de coisa de homem. Sei lá o que a gente é, sabe? É só os manos conversando. E os manos tendem a fazer essa separação entre, tem as feministas de esquerda e as de direita, né? E daí eu acho que é bom separar entre, que quando a gente pensa em termos de guerra dos sexos, homem contra mulher, a gente perde um pouco essa história de que, na verdade, tem uma divisão interna das mulheres que é crucial, que é se a gente for pensar de forma arquetípica, assim, os ideais, a mulher jovem e a mulher velha. A mesma mulher, quando ela é uma jovenzinha solteira no auge do poder sexual dela, tem interesses totalmente contrários ao da mulher casada com filhos, que decaiu totalmente já o poder sexual dela, que só quer, não... Sabe, que quer continuar com o mesmo marido, não quer, ser trocada por uma jovenzinha e tudo mais. E eu acho que rola uma briga interna. Quando a gente fala feminismo, a gente perde o fato de que nas coisas que são chamadas de feminismo se mistura coisas que brigam internamente, que é o interesse das jovenzinhas que querem putaria e o interesse das mulheres mais velhas que não querem. Mas, assim, não quer dizer que só as mais velhas queiram isso e as mais jovens queiram isso, sabe? Só que eu acho bom representar no interesse das meninas mais jovens. É claro que, por exemplo, vou ser mais pontual, ser mais com um exemplo aqui. Pega uma menina que quer casar virgem e ser cristã e não divorciar e tudo mais. Essa menina, ela tem, entre aspas, o interesse da mulher mais velha. Ela não quer que todas as mulheres saem por aí pelado o tempo todo e possa ter putaria o tempo todo, porque isso vai facilitar divórcio, vai facilitar com que todo mundo transe, sabe, que as mulheres mais jovens roubem os maridos das mais velhas e tal. Apesar dela ser mais nova, apesar dela estar numa situação em que ela poderia usar esse poder pra roubar o marido dos outros. Mas ela não quer porque ela tá pensando no futuro. Mas entende? Aí ela tá nesse lado. Sendo que a menina mais jovem, ou até a menina mais velha, já pode nem ter mais tanto poder sexual na mão, sabe? Pode estar, como os caras falam, perto da wall, quase perdendo o maior poder dela. Ah, sim, a parede, o wall. Mas mesmo assim ela pode estar querendo, no time das jovens, entre aspas, que seria um interesse diferente, que para tentar descrever um pouco mais qual seria esse interesse. É o de aumentar a vulnerabilidade dos homens ao poder que a sexualidade feminina exerce. Mas, tá, tudo bem, mas você enxerga o seguinte, que com essa questão da busca pela sexualidade e tudo. Por exemplo, o Raccoon, não sei se você já viu, ele fala muito que o feminismo ele vem pra cobrir, pra fazer as pessoas pagarem pelas cagadas das mulheres. E o feminismo eu enxergo muito como uma ferramenta que poderia usar para vários significados. É uma ferramenta nefasta, missândrica.
mas que eu enxergo também que, nesse ponto eu concordo com o Raccoon, ele vem pra corrigir as merdas que elas fazem. Então, por exemplo, putaria a vida inteira, e aí depois com esse discurso feminista, que pra ser um homem de verdade, você tem que aceitar, você tem que acolher. Você enxerga o feminismo como uma forma de controle de massa? Talvez até como uma justificação pelos erros? Como é que você enxerga o feminismo como ferramenta agora? Fazendo uma análise agora com o ponto de vista de ferramenta para a manipulação dos homens. Como é que você enxerga isso? Eu tenho 2 pontos aí, né? O primeiro ponto é, tipo, eu tendo quando eu tô falando do livro dos outros, se os outros falam o feminismo, eu falo o feminismo. Mas quando eu tô falando das minhas coisas, eu não gosto de falar o feminismo. Porque eu gosto de usar as palavras pra esclarecer as coisas. Eu tendo a achar que quando eu falo o feminismo, eu não consigo esclarecer direito, sabe? Que, tipo, quem seria o feminismo? São as principais instituições feministas? É, tipo, a maioria das feministas? Sabe isso que eu tô falando? Porque eu fico imaginando assim, que vamos supor que tenham, tipo, 99% das feministas sejam de um jeito. Mas uma delas é trilhardária. E ela, tipo, domina todos os meios de comunicação. E, tipo, ela diz, não, feminismo é... Todas as outras podem dizer, não é isso que feminismo é. Mas aquela uma é trilhardária, ela domina e ela faz feminismo ser o que ela quer. E daí, tipo, o que é o feminismo, sabe? É o que as 99 querem ou o que uma quer? Tipo, vira uma bagunça que acaba atrapalhando. Tipo, nem era isso que você queria saber, tá ligado? Você quer saber outra coisa. Aquela palavra deveria ajudar, ela acaba atrapalhando. Por isso que eu evito, entendeu? Então, tipo, no sentido que você tá falando, eu fico pensando assim, que a questão tem a ver com como que as elites utilizam discursos e ideias feministas pra foder todo mundo, basicamente, né? Nesse sentido que você pensa? Sim, nesse sentido, isso. Sim, porque eu penso que, tipo, a gente pode fazer na frase feminismo ser várias coisas e vai ser verdade, sabe? Então, tipo, nesse sentido que você tá perguntando... mas é só pra englobar aqui pra gente Sim, com certeza. Daí, nesse sentido... Não, eu tô fazendo essa colocação porque é importante também ter isso pra conseguir se situar, né? Sim. Mas nesse sentido, eu acho que é, tipo, super relevante, é uma das questões, talvez, que eu mais trate, né, no canal, quando eu falo de feminismo, desses assuntos. Que, tipo, como para as pessoas poderosas, é óbvio que o maior interesse é que os outros sejam castrados, pra serem mais fracos. Tipo, o ideal do tirano é que todo o corpo social seja mulher, exceto se tiver guerra, e daí eles se transformam em homens, né, mas até Inclusive, lá... você comentou sobre a feminação, sobre a questão do homem ficar fraco, se tornar fraco. Eu falo bastante disso, tipo, que até tem que separar isso de homossexualidade, que, tipo, homossexualidade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, não. O que o cara faz num quarto, ou mesmo em público, inclusive, tipo, esse não é o ponto é que, e tanto que você não... o Estado não parece estar incentivando sodomia, não é isso que ele está fazendo, está incentivando certo tipo de comportamento e aí associando isso com sodomia, mas pra mim tá claro que os interesses que porque você pode ter vários interesses que as mulheres vão dizer isso é feminista, sabe? Eu tenho esse interesse feminista, eu tenho aquele interesse feminista e tal. Mas aí na hora que cai na mão do Estado e vira algum programa de verdade, sempre vai na direção de enfraquecer a população. Então, nesse sentido, eu acho que ele é totalmente um instrumento. E eu gostei do termo que você falou de usar ele como instrumento, porque eu fiz essa distinção entre feminismo e empoderamento e feminismo e emancipação. Que tem... Tá ligado o Aldir, do Direito dos Homens? Sei, eu entrevistei ele aqui, inclusive. Então, e ele falou que ele era feminista quando ele era mais novo e tal, e tipo, eu nunca falei exatamente com ele sobre que tipo de feminismo ele gostava, mas não tenho a menor dúvida que devia ser emancipação, que é um fim, tipo, a ideia, você tem feminismo, as francesas pensam mais assim, não sei se você já chegou a ver, mas teve francesa que falou contra o Me Too, que falou contra essas coisas, tipo... então, teve? Teve, mas elas nem ganham repercussão nenhuma, né, mas assim, tem umas francesas que são mais associadas à ideia de assim, feminismo é um fim que a gente quer atingir. E não... Assim, o ponto é o que as meninas veem agora, parece. Agora é um instrumento. Agora é, tipo, feminismo é algo que você vai usar pra tentar melhorar a sua vida. Então é o que quer que precise ser feito. Virou, tipo, uma ferramenta maquiavélica, né? Porque os fins justificam os meios. Tipo, o feminismo é meio, ele não é mais fim nenhum. O fim é o que você quer. Então se você quiser usar o feminismo pra, tipo, destruir suas inimigas, que se foda. É feminismo. Inclusive, a gente nota muito isso, agora sobre a questão do feminismo ser ferramenta, que várias pessoas já trouxeram o questionamento. Pô, mas a fulana tá sendo tão injustiçada, por que ninguém vai lá? Por que as feministas não vai lá e ajudam? Porque o discurso da pessoa não interessa pra elas. Ou seja, olha a maldade. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Se uma mulher, por exemplo, defende... Não, vamos colocar aqui, por exemplo, uma mulher que o pessoal não gosta aí, aquela questão de política aí, tem aquela mulher, aquela famosa aí, a Ana Paula do vôlei, ela é pró-Bolsonaro, não sei o quê. Ela é mulher, ela é vencedora do vôlei, ela conquistou as coisas, ela conquistou tudo só. Ela você pode falar, ô Platinha, ela você pode falar que conquistou as coisas sozinha, porque ela jogou vôlei, ganhou na bola, ganhou as coisas dela e conquistou lá e tal. Por que ela não é reverenciada e por que quando o povo ofende ela, as feministas não se doem? Porque o discurso dela não é pró-movimento. Então, aí elas têm que ir lá e atacar
a mulher. Então quer dizer o seguinte, é uma ferramenta que é só pra auxiliar quem é a favor deles. E quem é contra tem que destruir a vida, como a gente já trouxe aqui no programa. Já trouxe aqui, Latinho. Quando não é a favor do discurso, aí tem que ir lá no trabalho da pessoa, fazer a pessoa perder o emprego, tem que destruir a vida da pessoa. É uma ferramenta de ódio, de missandria, é uma ferramenta isso de ficar venenosa. Isso de ficar usando pra destruir a vida dos outros é o que eu mais odeio. Tipo, por isso que eu tendo a não gostar de falar que eu sou anti-feminista ou anti-nada. Tipo, eu sou anti uma coisa específica, que é tipo, esse tipo de coisa, de ficar usando essas merdas pra ficar destruindo a vida dos outros. Então, tipo, quando alguém começa a querer ficar arrumando razão pra ir lá destruir a vida dos outros, tá ligado? Você vai ver o que a pessoa fez. Ah, ela falou alguma coisa, tá ligado? É filha da puta. Não quero saber o nome que se der, tá ligado? Pra mim, eu sou anti isso, que quero que se chame isso. Mas, tipo, a galera fica querendo fazer isso usando todos os nomes possíveis, né? E é muito Mas o feminismo é uma ferramenta poderosa pra condensar esse ódio. Sim, é que acho que a gente viveu, provavelmente na nossa vida a gente nunca vai ver algo tão poderoso, sabe? Eu acho que, tipo, outras gerações vão ver outras coisas e a gente vai ter que, tipo, avisar eles, os nossos inscritos, que, tipo, ó, a gente vai falar isso em termos de feminismo, mas, tipo, fica esperto que pode ser outra coisa na sua época. Que vai ser outra coisa na sua época. Porque vai se moldando. É igual o comunismo se molda também. Mas, tipo, eu acho que não precisava nem chamar comunismo, entendeu? Você bane de comunismo e daí vai surgir outra coisa com outro nome e daí então, você pode dizer que é coisa. Esse é o ponto. Isso, é verdade. Concordo. É isso mesmo. Aí amanhã amanhã vai chamar bundismo. Aí você vai chegar lá, é o bundismo. Aí depois vão botar outro nome. Vai sendo assim, vai migrando. Mas, mano, o problema é a ideia. A ideia é nefasta. É a mesma coisa do feminismo. A ideia é nefasta. A ideia, tipo, inicial que tá por trás de todas essas ideias de filho da puta. Tem um cara que chama Webster Tarpley. Você já viu esse cara? Não. Tipo, as pessoas falam teorias de conspiração, sabe? Tipo, como eu sou um cara meio sério, de faculdade e tal, geralmente quando vão falar pra mim dessas coisas, as pessoas têm todo cheio de dedos, sabe? Tipo, não quer parecer que é um louco. Mas não se preocupe, eu sou o louco da conspiração, tá ligado? Eu, tipo, não é que eu saio por aí defendendo elas, ou dizendo que eu acredito, mas eu gosto de contemplar todas, eu me interesso, acho divertidas, gosto de ideias criativas, tá ligado? Eu odeio atitudes que, tipo, castram a criatividade dos outros. E boicotar a conspiração é uma delas, sabe? Tipo, eu não quero saber se você tá pensando, tipo, que a água não existe, sabe? Se a Terra é com um quadrado. Foda-se, tá ligado? Se tá sendo criativo aí, não vou te encher o saco. Tipo, não quero atrapalhar, tá ligado? Quero que o processo criativo flua. Uhum. E por que eu tava falando disso mesmo? Qual é o nosso ponto? Porra, agora até eu me perdi. Peraí, você tava... Fica viajando. Não, você tava falando sobre a questão de que tem uma pessoa que tava por trás dessas ideias. Verte alguma coisa. O Webster Tarpley. Puta, que a ideia dele é muito louca. Uma ideia de, tipo, que é oligarquismo. São essas ideias de concentração de poder e de, tipo, tentar distorcer tudo à sua volta pra concentrar mais o seu poder. E aí o cara faz toda uma análise, tipo, pra ele é tudo culpa do Aristóteles. É uma brisa, mas tem umas ideias muito boas, assim. Ele mostra, por exemplo, a relação entre o colapso do Império Romano e as políticas do Diocleciano que teriam sido, tipo, socialistas. Que ele tentou fixar preço, tentou, tipo, prender trabalhador da terra. A ideia dele é que até o medievalismo, tudo que deu errado na Idade Média, foi porque alguém tava sendo comunista. Foi porque alguém tentou fazer uma porra dessas meio stalinista e deu errado. Muito errado. Uhum. E daí ele mostra também desde o começo. Ele traça isso até o oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Não sei se tá ligado a esses caras. Não, isso aí eu sou burrão demais. Não, é só porque é o oráculo que aparece em todas as histórias da Grécia, tipo, os caras sabem tudo, tá ligado? Eles que preveem e tal, e é um lugar muito, muito brisa esse lugar, mas eles dizem que eles eram a primeira rede de informação daquela época, porque eles, realmente, todos os povos gregos iam até lá e ficavam dando tributo pra eles e contavam as coisas pra eles, e pediam conselhos, e daí eles meio que, sim, teoricamente, pelos contos, né, eles viviam acertando, eles tinham uma credibilidade enorme. Então todo mundo ia lá perguntar pra eles, porque eles sabiam tudo, mas provavelmente também porque todo mundo colava lá. Mas tinha outra coisa também lá, que tinha, assim, o jeito que eles faziam o oráculo, eles contavam que saíam uns gases da terra, uns gases venenosos bizarros, eles deixavam uma mulher lá bem louca, aí a mulher falava umas coisas que ninguém entendia, só um sacerdote, e aí o sacerdote ia lá e traduzia pro resto. Aí todo mundo achou que era palhaçada, né, daí um dia um cara foi lá cavar e achou, tem mesmo uma fonte de gás lá venenoso que sai e deixa o cara loucão. Tipo, é verdade. Não, mas aonde esses princípios originaram esse ideal? É isso que eu não entendi. Ninguém sabe de onde começou essa história, tá ligado? Mas o cara mostra que, assim, que esses caras já estavam com essa ideia de fazer concentração de poder, que até os espartanos fariam parte desse primeiro movimento oligarquista. Mas é que é uma brisa muito grande pra explicar a história inteira, não sei nem se eu devia ter trazido, porque... Mas o curioso comentário... Não, mas é que se eu abordar aqui eu vou viajar demais, mas curioso o comentário. Tem Bom, deixa eu... Não sei se eu entro. Entra um pouquinho, vamos ver. Porque daí tem um rapaz que é daquele canal, Ciência de Verdade, que os ouvintes aí não gostam muito, fica bravo com ele. O canal de Ciência de Verdade, o cara lá falou que. O cara lá, o Afonso, falou que ele estudou as obras do Platão
e tem aquele livro A República de Platão, ele diz que ali foi o início de muitas ideias nefastas. Inclusive lá, aí ó, já sem querer emendei no assunto. Isso é um ótimo assunto. O Platão, ele discorre sobre os princípios do feminismo. Ele descreve ali um ideal. Para os ouvintes que não conhecem, ele escreve o ideal de uma sociedade perfeita. Só que tem gente que diz, e você já vai dizer a sua versão, tem gente que diz que aquilo é uma interpretação satírica, que aquilo é uma versão satírica, que ele não estava falando a verdade. Tem gente que leva a sério, esse Afonso, por exemplo, leva a sério. Ele fala que os planos a visão do Platão era nefasta. E ali, nesse livro, A República, ele discorre sobre feminismo e esse Afonso diz que ali estão descritos. E ele mostra com os escritos que realmente muito do que a gente entende como comunismo é descrito por ele como uma sociedade perfeita, ideal. O que você tem pra dizer sobre isso aí? Pode falar com tempo livre, tranquilo. Muita coisa, né? Vou tentar lembrar de todas as coisas possíveis, né? A primeira coisa é, tipo, a relação do comunismo com o que tem lá. O modelo do Platão é Esparta. Então, tipo, você quer chamar de comunismo? Beleza, mas é comunismo com raça superior e raça inferior. Tipo, é comunismo com plebe. Comunismo sem frescuras, tá ligado? Um comunismo que não chega nem perto do que aconteceu depois. Não tem nada de igualitário, mas assim, nem remotamente. Sei. Mas tem, mas é assim, a ideia da igualdade entre os melhores, que é um princípio aristocrático. É que o que você poderia dizer, na verdade, é que o comunismo é uma versão de aristocratismo, tá ligado? Que a ideia já é você criar uma elite burocrática que domina todo o resto. Então, nesse sentido, você poderia fazer um paralelo, assim. Mas, assim, esse é só um primeiro comentário, né? De que, tipo, se a gente for... Até, inclusive, meu último vídeo é meio que com essa bait, assim, de Esparta é de esquerda. Mas brincadeira, né? O meu vídeo é sério. Eu falo disso uma vez por 5 segundos. Mas porque... porque Esparta realmente tem muita concentração de poder, centralizam várias coisas, e eles racionalizam várias coisas de uma forma que depois só o comunismo tentou fazer assim tão claramente. E, tipo, qual é o melhor jeito de fazer? Vamos pegar o Estado, a gente financia, faz assim, e agora todo mundo... E agora, tipo, todo mundo paga direto pro Estado e poder... Não consegui formular a frase direito, né? Mas a ideia de centralizar o poder para que tudo fique mais eficiente. Acho que esse é o ponto central. E se a gente fosse pegar de onde sai isso, em primeiro lugar, a coisa mais próxima de comunismo que você vai ver é as coisas do Aristófanes. As peças do Aristófanes são necessárias pra galera que quer ver, tipo, feminismo na Grécia Antiga. O Aristófanes é um cara que fez aquela comédia Greve do Sexo, você já ouviu falar? Não, ainda não. Cara, é uma peça que a Atenas e Esparta tava em guerra. Tipo, na vida real, a Atenas e Esparta realmente estavam em guerra e eles se fuderam por causa disso. A guerra do Peloponeso durou muito tempo, né? E a peça Lisístrata, o Aristófanes faz assim. Tem essa mulher Lisístrata e ela tem um plano pra acabar com essa guerra. Que é fazer todas as mulheres de Esparta e de Atenas fazerem greve de sexo. Falar, ó, a gente não dá até vocês pararem a guerra. E aí, se eles conseguirem convencer as mulheres dos dois ao mesmo tempo, eles vão ser obrigados a parar com a guerra. A guerra acaba. E ela consegue. E... essa é uma das peças. Tem várias relações com o feminismo moderno que dá pra fazer, mas depois eu entro nisso. Tem outra peça, que é a peça que eu ia entrar, que chama Assembleia das Mulheres. Nessa peça, as mulheres decidem tomar o poder dos homens porque elas falam que os homens são corruptos. Elas falam que os homens não sabem dirigir o Estado, porque eles são uns merdas, ficam roubando dinheiro e gastando em merda, eles não sabem gastar nada. Então, a gente vai tomar o poder e decidir tudo a gente. Então, o que elas fazem? Elas esperam um dia que é feriado lá, que os homens não podem ir na Assembleia, aí elas vão na Assembleia e votam tudo, sem os homens lá. Sei. E votam que o poder vai pras mulheres. E aí o poder tá pras mulheres. E a lição da Aristófanes, no fim das contas, é que elas viram corruptas também. Mas é interessantíssimo que as leis delas são todas comunistas. Elas, primeiro, não vai ter mais propriedade, tudo vai do Estado, o Estado vai gerenciar tudo. Por quê? Porque os homens são irresponsáveis e não sabem gerenciar o próprio dinheiro, então vai tudo pra elas. Tem outra ideia também de... não chega a ser de revolução sexual, mas é uma coisa de, tipo, todas as mulheres velhas e feias vão ter que poder transar. Que não tem essa... Olha aí. Tem esse plano, cara. Tá lá na peça do Aristófanes. 2.500 anos atrás. E isso era sátira. Mas ao mesmo tempo eu não acho que é só sátira. Eu acho que eles conseguiram já perceber que existe... que, tipo, se a gente for pensar em o que será que seria melhor pras mulheres de qualquer época, considerando sociedades mais ou menos como elas são. E eu acho que tem várias coisas em comum. Tipo, pras meninas jovens é sempre bom que os homens sejam mais gado, sabe? Que os homens sejam sempre dispostos a trocar coisas por beleza. Isso é bom pras mulheres jovens em geral. Pras mulheres mais velhas já não é mais tanto assim. Então essas coisas eu acho que se repetem em qualquer época. Mas, peraí. Essa é só o preâmbulo, né? A questão mais importante é outra, que é o que é a República do Platão. O problema é que a República do Platão não é um livro de como governar, na verdade. Primeiro ele que, é um livro interpretativo, né?
Não, eu vou ter que chegar em várias questões, você vai entender por quê. É que, primeiro que tem várias cartas que o Platão escreveu muitos anos depois, e daí a gente sabe exatamente o que ele tinha em mente quando ele escreveu a República. Sim. E ele era jovem, e ele estava fazendo uma crítica à democracia, especificamente porque, assim, ele estava vivendo na democracia ateniense e achou uma bosta. Mas na carta ele deixa claríssimo ali, que assim que... É porque o Platão, ele era bem conectado. Ele tinha amigos que... Tipo, a época em que o Platão viveu era uma época que a democracia ateniense estava meio que em crise, e tinha guerra, e tinha várias pessoas querendo dar golpe. Daí, o livro da República tinha a ver com isso, de ideias com como fazer um novo sistema de governo diferente do nosso sistema ateniense de democracia, que é uma bosta. Essas ideias eram baseadas no que eles tinham, né, que são ideias de aristocracia, que é o que tinha antes da democracia, mas também está baseado em coisas como Esparta, que é mais aristocrática do que Atenas, e eles todos, assim, as elites atenienses, os filósofos, todos eles admiram Esparta, porque é mais regrado, mais ordenado e tudo mais. Então tem todas essas questões que a gente tem que pensar que, tipo, não é bem socialismo, é Esparta. E a questão das mulheres é a mesma coisa também. As mulheres espartanas eram as mais poderosas da Grécia inteira de longe, e em parte é porque, assim, mano, os caras morriam, não tinha homem sobrando, e as minas precisavam se defender tipo, os espartanos, eles eram tão poderosos, tipo, como é que eles conseguiam não trabalhar? Porque eles escravizaram todos os povos em volta. Tipo, todos os povos em volta deles, eles fizeram os caras, tipo, é uma escravidão bem específica, né? Eles não capturam os caras pra cidade deles. Os caras estão lá, e metade do que eles produzem de comida, eles pegam. Só isso. Só, né? Então eles vão lá, pegam metade do que o cara produz e pronto, nenhum espartano nunca precisa trabalhar. Então essa é a ideia. E é totalmente anticomunista isso. O comunismo é que todo mundo trabalha. Eles é tipo, não, a gente não trabalha. É os outros que trabalham. Totalmente anticomunismo não. Tem um quê ali. Sim, verdade. E também você pode pensar que da perspectiva do Stalin, comunismo é a gente não trabalha, né? Sim, aquela farra desgramada. Os escolhidos do partido não precisam trabalhar. Mas enfim, tem todas essas nuances. E daí tem a cereja do bolo de toda essa história, que é o que é a República do Platão. Se você acompanha os capítulos da República do Platão, deixa eu reformular a frase. Se você acompanha os capítulos da República do Platão, você vê que no segundo capítulo, se eu não me engano, acho que no fim do segundo capítulo, até lá, eles ainda não começaram a construir esse estado ideal da República. E eles começam a construir por uma razão específica, porque eles estão discutindo desde o primeiro livro o que é justiça. E aí, eles entram naquela discussão de que, assim, é melhor você, tipo, o bom é ser justo, ou será que não seria melhor você ser o mais injusto possível, sabe, roubar, matar, fazer tudo que você quiser, mas ter a aparência de justo? Será que vale a pena você ser justo só por ser justo? Então, eles começam a pensar, será que vale a pena você ser justo, mesmo que você seja confundido com um injusto? Tipo, o que é melhor? Você ser justo, tratado como um injusto, que todo mundo te acha injusto, ou você ser um filho da puta que todo mundo acha que é um santo? E ele vai defender que é melhor você ser um cara justo que todo mundo acha que é um filho da puta. Que a justiça é tão importante que ela vai, tipo, ela é importante por si mesma. Na verdade, assim, o ponto é que ele tá tentando fazer isso. Ele é desafiado a fazer isso na discussão. O Sócrates, que não é nem o Platão, na verdade. Na República, o Sócrates fala através do Platão, que é outra camada de complexidade. Em que medida o Sócrates acredita no que... Quer dizer, em que medida o Platão acredita de verdade no que o Sócrates tá falando, e em que medida ele só tá falando porque é o que o Sócrates falaria, sabe? Mas, e daí o ponto central é, eles chegam nessa questão de assim, como que a gente vai defender que é melhor ser justo simplesmente por ser justo, e não porque é útil. E daí o Sócrates fala, cara, essa é uma questão muito complicada, pra gente entender isso, é melhor a gente entender como que isso funciona num estado, em vez de como isso funciona dentro da alma da pessoa, porque o que o Platão quer fazer, o que o Sócrates, na verdade, quer fazer é, eu quero mostrar que o efeito que a justiça, o efeito que você ser justo faz na sua alma, é isso que ele quer investigar, que se você for justo, isso é tão bom pra sua alma, e se você for injusto, isso é tão horrível pra sua alma, que é só por isso já vale a pena ser justo. E daí, pra entender isso, ele quer mostrar como funciona a justiça num estado, mas é pra fazer analogia com o ser humano pra mostrar que vale a pena ser justo, só por ser justo. Mas então você não leva aquilo de forma literal? Não. A ideia, pra mim, parece bem claro que não é isso. Que aquilo não é uma proposta de Estado, e mais, ele fala explicitamente na carta, acho que é a carta 7, pra quem quiser procurar, que várias das coisas que ele estava pensando e especulando ali, viu quando teve de fato um golpe dos 30 tiranos, teve um golpe na democracia ateniense que foi feito por gente que ele conhecia, e que ouviam ele, inclusive, ouviam conselhos dele, e ele falou que assim, em um mês, os caras fizeram a democracia ateniense parecer um paraíso, que eles começaram a confiscar a propriedade de todo mundo, foram todos uns filhos da puta, e que assim, claramente ele não era a favor daquilo, entendeu? Tipo, que assim, anos depois ele sabia quão horrível era. Entendi. Então ele evoluiu e, tipo... Então não é nem que ele acreditava exatamente no que ele falou, nunca mudou de ideia, sabe? Tem que levar isso em consideração. Mas, aí, quanto à questão do feminismo também, que é o último ponto, né? Que ele de fato traz questões de igualdade entre homem e mulher.
Beleza, mas a gente tem que levar em consideração que ele tá falando de mulher top. Então, existe mulher com 200 de QI? Existe. Vamos ter igualdade com ela? Vamos, beleza. Tá ligado? Ele não tá falando de ter igualdade com mulher de 100 de QI. Não é uma coisa assim, liberal. Não. Na verdade é uma questão totalmente aristocrática. Ele fala, ó, tem gente que é top e tem gente que é lixo. Dessas pessoas que são top, às vezes tem gente que é mina. Então elas prestam. Não tem cota de mina. Não, é só assim. Quando você achar uma mina que é top, ela pode ser um de nós. Entendeu? Mas se você achar um cara que não presta, joga ele no lixo. Sim, não no lixo, mas só enfatizando o ponto. Mas é mais que você tem diferentes níveis de sangue, vai. Você tem tipo sangue de ouro, sangue de prata e sangue de bronze. Tem gente que é destinada a coisas mais nobres e gente que é destinada a coisas mais baixas. E as mulheres podem ser destinadas às coisas. Então eu tendo a fazer com essa relação. De, tipo, sabe que nem jogando no computador, jogando no videogame, que tipo, os homens jogam melhor que as mulheres, todos os campeonatos mundiais a gente ganha, mas tem mina que joga bem. Eu não sou nível profissional, sou bom, e já vi mina jogar no meu nível. Então, essas minas você trata que nem brother, sabe? Sei lá, você trata que nem um jogador do seu time decente. Meio que nesse sentido só. É no sentido de não tratar a mina diferente e pior quando ela é tão boa quanto você mesmo. Entendi. Mas é muito aristocrático. Tá, então ele tinha esse ideal, mas só pra quem fosse de nível teoricamente superior. Agora, mudando completamente o assunto, levando agora pra um outro extremo que não tem nada a ver com o que ele tava falando até agora. Muitas pessoas, na hora que inclusive recentemente eu vi uma pessoa falando sobre esse tema, que foi esse Pensador Selvagem, eu vi falando sobre esse assunto. Muitas pessoas, na hora que quando defendem o feminismo, a primeira coisa que eu argumento, que a pessoa vem dizer, é que existe um extremo. Esse extremo se chama femismo, não é feminismo. Vai escutando. Ouvintes aí, prestem bastante atenção, porque isso aqui, vocês vão ouvir isso com uma frequência. Porque diz que tem um tal de extremo aí que chama femismo. Aí tudo que é merda, ô Platin, quem fez não é o feminismo. Quem fez é o femismo. Que então tudo que é extremo, por exemplo, a mãe que matou a criança lá. Ah, não, aquilo lá não é feminismo, aquilo lá é femismo. A professora que reprova o cara porque o cara é contra o feminismo. Não, isso aí é femismo, não é feminismo. Então tem um extremo, eles inventam isso aí, que tem um extremo que chama femismo. E que as merdas que são feitas são tudo femismo, que não é feminismo. Porque o feminismo supostamente defende a igualdade e o feminismo defende a superioridade da mulher. Por isso que então, tudo que é extremo eles colocam no feminismo. Só que esse Pensador Selvagem falou que... Quem que é essa pessoa que defende feminismo? Não existe. Isso aí é uma coisa que eles criaram pra justificar as cagadas que elas fazem. Como é que você enxerga essa relação... do feminismo que eles chamam de extremo, que é chamado de femismo? Pra mim isso não existe, pra mim é tudo feminismo. Eu não consigo ver uma separação entre os dois. Cara, o que eu acho mais engraçado dessa história é o seguinte: tipo, embora eu nunca tenha sido feminista, eu estudo assuntos, nem comunista nem nada, eu estudo assuntos relacionados especificamente a mulheres, que tipo, o assunto sexualidade, mulheres e coisas assim me interessa desde jovem. E... peraí, qual foi a sua pergunta mesmo? Como é que você enxerga a diferença entre feminismo e feminismo? Então eu vi surgir, eu vi uma outra época, o termo feminismo, quando ele começou a aparecer, era outra coisa. Era assim, os meninos que estavam envolvidos no rolê das feministas, porque assim, tipo, convenhamos, existe um fator não mencionado geralmente, que é, na minha opinião, o grande poder do feminismo, entre aspas, que é a massa de solteiros. Tipo, os homens que querem viver de amor livre, a gente tá totalmente submetido ao que quer que as meninas solteiras queiram e achem. Tipo, se elas acham que tal coisa é verdade, pronto, a gente tem que aceitar, porque a gente precisa delas, né? A gente quer elas. Então, não sei porque eu entendo esse ponto, já tô ficando cansado. Mas o meu ponto do feminismo... Você fumou um banza, ô Platinho? Não, tô ficando com sono, velho. Ai. Porque são muitas questões complicadas ao mesmo tempo, né? Mas então, a história do feminismo é que eu lembro quando as feministas... Quer dizer, eu lembro quando as feministas tinham os meninos que eram feministas e as meninas que eram feministas. Os meninos estavam lá provavelmente porque eles queriam pegar mulher. Esse é o meu ponto. E os meninos ficavam acusando as feministas de estarem sendo feministas, quando elas estavam fazendo merda. E daí elas diziam que isso não existe. E daí o tempo passou, o feminismo perdeu credibilidade, daí agora é o contrário. Agora é elas que dizem que existe sim. Tá ligado? Entendeu o meu ponto? Isso que eu achei engraçado. Que o termo feminista, ele era negado pelas próprias feministas no começo, quando elas tinham credibilidade. Porque daí elas queriam dizer, qualquer merda que elas fazem é feminismo sim e a gente defende. Agora não, agora elas querem jogar fora um pedaço que, sabe, elas querem ficar só com a cabine do piloto ali. Então, qualquer coisa que elas não gostam, não, isso não é nós. E agora inverteu.
E daí agora quem diz que não existe isso, que quer jogar tudo fora, inclusive a cabine, é a gente. Sabe, eu vejo mais dessa forma, assim, mas eu concordo que, assim, pra mim é um termo ridículo e não faz o menor sentido e é inútil. Tipo, mesmo que você quisesse fazer do termo feminismo exatamente aquilo que as pessoas que dizem que ele existe seria melhor só chamar então de misandria, Já existe essa porra. Ah, sim, mas aí eles têm que criar um novo título porque pra não cair na conta do feminismo. Isso daí é palhaçada mesmo. Com questão do feminismo, tem muita gente que diz, inclusive alguns ouvintes já trouxeram isso aí, que em certos nichos ele tá retrocedendo. Há quem diga que a tendência vai ser retroceder mesmo, mas aí volta naquele tema que você falou, que mesmo que ele retroceda, ele vai voltar com outro nome. Sim. Eu acho mas que assim, a questão não é nem essa, mas a questão é a seguinte, você nota um retrocesso do feminismo? Tipo, isso é um ótimo ponto também, que eu acho que geralmente quando a gente vai falar o feminismo, a gente só consegue falar de uma coisa, que é tipo o marketing feminista, sabe? Tipo, quem que é esse o feminismo? É uma imagem na esfera pública. É uma coisa que ninguém que ele tem que englobar todos os movimentos diferentes. Então, eu acho que no fim das contas a gente só consegue falar daquilo que aparece em público, sabe? Que tipo, o feminismo, sabe? A gente pode pensar, o feminismo tá ganhando espaço. O que tá ganhando espaço mesmo? Tá aparecendo coisa na TV com um símbolo feminista. Só isso que ganhou e é isso que perdeu. Então acho que assim, em termos de cultura, de todas essas coisas, a gente não sabe. Tipo, eu sou cético com relação a isso. Eu não sei se tá melhorando, mudando, piorando, sei lá. Mas que eu tô vendo que em termos de poder na esfera pública tá diminuindo, isso eu vejo sim. E eu acho até que... exemplos como, por exemplo, aquela Gabi Catuzzo, sabe? Sim. É por causa disso que, tipo, eu não consigo ficar a favor de, tipo, tratar ela como se fosse uma feminista normal, entendeu? Se fosse nos velhos tempos, uns 2 anos atrás, beleza. Mas agora eu acho que, tipo, as minas já não tem mais, tipo, que não é mais a mesma coisa, sabe? Eu acho que a gente já tá numa época um pouco diferente e daí agora o inimigo é outro, que tem alguma coisa que, tipo, a gente não tem mais olhar pra isso, porque eu acho que a lacração não é mais o inimigo, sabe? Que, tipo, a lacração, o poder dessa lacração, ela tem muita relação com quanto... Tipo, a lacração só é eficiente quando a esfera pública tá a favor de você. E agora tem menos esfera pública a favor das feministas, então a lacração tem menos poder, sabe? Tipo, parte do poder da lacração foi pro poder da mitagem. Tá ligado? Tipo, eles dividiram um pouco do poder. Entendi. É curioso, sem querer, você entrou na próxima pergunta, sem querer, que é... Muitas pessoas que eu trouxe aqui no programa... Inclusive o próprio Viking de óculos, eu recomendo que você grave com ele, esse cara é fera, ele tá trazendo vários assuntos importantes aí. O Viking de óculos mesmo afirmou que, isso aí eu não tenho opinião formada, não tenho mesmo. Afirmou que a chegada do governo Bolsonaro veio como uma promessa de diminuir a missandria, mas a legislação tá contra o homem e segundo palavras dele, tem feministas que estão legislando contra os homens também. E como é que você enxerga essa questão, Platinho? Eu acho que isso é um dos exemplos que dá pra explicar naquilo que eu tava falando, que tipo, é melhor dividir em 2 interesses diferentes. Eu nem chamaria de feminista, até poderia, sabe? De pensar, tipo, interesse de mulheres jovens e interesse de mulheres mais velhas e com filho. Tipo, não tem como um governo de direita não estar identificado com o interesse das mulheres mais velhas. O interesse das mulheres mais velhas é um conservadorismo, entre aspas, anti-homens, sabe? Eu acho que tá ligado à ordem social, que é... Não sei dizer muito bem porquê, mas acho que tem, tipo, dentro das feministas tem esse interesse também de manutenção da ordem, sabe? Essa coisa, isso que você identifica como antissexo nas feministas, é essa parte que parece com as conservadoras antifeministas, mas você também vai ter conservadoras antifeministas que são pró-putaria. E daí elas vão parecer mais com as meninas da esquerda. Então, tá tudo meio misturado, por isso que eu não gosto desses termos assim, né? Mas assim, ultrapassando essas barreiras de linguagem, eu acho que o que ele tá falando é verdade, no sentido de que assim, se você esperava mesmo que iam ter regras igualizando na lei homem e mulher por causa de um governo de direita, aparentemente você estava errado. Nesse sentido mesmo. Mas e aí, sem querer, você já entrou no outro assunto. Olha só, você já emendou no outro assunto, que recentemente eu soltei até um texto sobre isso, que esse Predador Selvagem soltou um vídeo, não, o TRP, um canal chamado TRP soltou um vídeo mostrando que tradicionalismo, conservadorismo... Não vou dizer tradicionalismo, vou dizer conservadorismo. Conservadorismo, palavras dele, não sou eu que tô falando, é outra face do feminismo, que os dois são igualmente contra o homem. Se eu chego e falo isso, vai ter ouvinte agora que vai estar bravo, mas tem sentido se você for analisar sobre a seguinte perspectiva, Platinho. Eu quero que você faça um comentário de tempo livre sobre isso aqui, que é muito importante. Com certeza você tem muita coisa pra falar sobre isso.
mostrou uma moça que era conservadora, que era uma mulher que tava defendendo o conservadorismo. E as coisas que ela falava eram as maiores aberrações do mundo, tipo assim, não, os homens têm que voltar, falando assim na boa, assim, Platinho, igual eu tô conversando com você aqui, não, porque o homem tem que voltar a se sacrificar pela mulher, que isso? Como é que pode? O homem tem que voltar, a gente tem que voltar ao tempo antigo, onde o homem se sacrificava, onde o homem morria pela mulher. Morria e fazia tudo pela mulher. Ô Platinho, vá puta que o pariu. Eu não vou me sacrificar por ninguém, cara. Isso eu falei recentemente. Que conversa fiada, cara. Olha só. E é uma pessoa que supostamente tá do lado da direita, ou tá supostamente do lado dos homens. E olha que visão psicopata. E outra coisa, e muitos homens defendendo essa insanidade, defendendo uma suposta pureza da mulher, que você tem que morrer. Então eu queria que você fizesse um comentário sobre essa afirmação que o tradicionalismo, o conservadorismo, ele é o outro lado do feminismo, que os dois trabalham contra o homem. O que você tem pra dizer sobre isso? Eu acho que assim, é uma frase que ela pode ter sentido em contextos de eleição mesmo, sabe? Tipo, quem é o conservadorismo na eleição? É um partido específico, é o Bolsonaro, é o PSL, sabe? E daí você não tá falando, quando você fala de conservadorismo em geral, daí fica difícil de concordar ou discordar, porque você não sabe bem de quem você tá falando, né? Mas no contexto de eleição, eu acho que dá pra entender que existem certas funções que os governos vão sempre querer cumprir, e eles estavam cumprindo elas com um discurso feminista, e agora eles vão cumprir elas com um discurso antifeminista, se precisar, sabe? Mas que são meio que um interesse de Estado, um interesse de governo mesmo. Tipo, você precisa manter o seu gado em ordem. E daí várias coisas vai ser a mesma coisa que você vai fazer. Tipo, são os mesmos cargos, são as mesmas burocracias, a mesma administração. Tipo, a estrutura do governo não muda quando você troca quem senta no trono, tá ligado? Então várias coisas vão ser repetidas mesmo. E daí eu acho que, tipo, em certos sentidos... É que eu não gosto muito dessas formulações de contra o homem ou a favor do homem, porque eu acho que sempre vai misturar um grupo que se favorece e um grupo que não se favorece. Por exemplo, você faz cota de 80% de mulher na faculdade. Nossa, os homens... Não, pera, quem são esses 20%? Vai lá ver a vida desses caras. Os caras estão nadando em mulher, elas devem estar, tipo, se ajoelhando, tá ligado? Tipo, o ponto é que, a menos que você foda 100% dos homens, é estranho falar em termos de, tipo... os homens estão sendo fodidos, porque eu acho que, na verdade, quem mais se beneficia são meia dúzia de filho da puta, tá ligado? Que é homem e não mulher. Então... Não, mas aí não, porque a maioria dos homens... Eu entendi o que dizer, mas eu tô querendo dizer que a maioria dos homens são prejudicados. Sim, a esmagadora maioria, mas a minha ideia é de que justamente, tipo, quem tá no trono, tipo, a família real da Inglaterra, tá cheia de homem e nenhum deles vai se prejudicar, e todos eles vão se beneficiar pra caralho. Não, mas o meu ponto é justamente como isso serve pra isso mesmo. Serve pra... Que, tipo, sempre tem um grupo de homens que é favorecido, e é mais pra isso que o bagulho tá sendo feito do que pra, tipo, fuder a gente. Entendo. Mas, voltando sobre o tem mais assunto coisa ainda. Volta pra eu relembrar. Sobre o conservadorismo ser outro face do feminismo. Você enxerga... Eu entendi o que você quis dizer, que você não quer generalizar. Só pra fazer um comentário, assim, só de forma geral, assim. Tem várias coisas pra falar daí, é que assim, ó, a primeira coisa, talvez, pra chamar atenção aqui, eu me interesso muito por esses assuntos, justamente, em que tem um monte de briga, que eu acho que não é por diferença de interesse, é por problema de linguagem, sabe? Que as pessoas estão usando palavras, isso é legal, tá ligado? Que as pessoas estão usando as palavras que elas cismam que é uma coisa, mas o outro tá pensando que é outra coisa, e daí até pensa igual, brigando, mas tá falando em idioma diferente. Sim, e eu acho que, por isso que eu fico tentando tanto tomar cuidado, não é tipo, não quero ofender ninguém, não, é que, mano... É uma confusão o assunto mesmo. Então é bom que a gente tente fazer o máximo possível para que as pessoas entendam do que a gente tá falando para conseguir formar a imagem da coisa certa, né? Então eu acho que o meu ponto é que assim, tanto ideias feministas quanto ideias conservadoras são ideias de controle, tipo de manutenção da ordem. Então, por exemplo, ideias de fazer as mulheres casarem com os caras, para os caras trabalharem para continuar fazendo filho e tudo mais. Tipo, a sociedade, os governos precisam continuar produzindo pagador de imposto, tá ligado? E daí você pode fazer isso obrigando os homens a casar com as mulheres, ou você pode fazer isso fazendo com que o governo sustente as mulheres e elas criem sozinhas e você põe creche, sabe? Tipo, tanto faz. Mas você precisa fazer uma das duas coisas. Daí, nesse sentido, nesse sentido, isso é a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que ninguém que diga que é conservador queira a mesma coisa que... Sabe, isso não implica em nada específico pra uma pessoa que tá dos lados. E isso também nem implica que um partido conservador precise fazer isso, ou um partido feminista precise fazer isso. É só que esse é um viés de todo mundo que vai estar no poder. Continuar, tipo, é um viés de todo mundo que senta na máquina de poder, na verdade, mais do que do próprio partido. Tipo, uma máquina de Estado que não tem esses mecanismos implícitos nela, ela morre. Os estados que não perpetuam pagadores de impostos desaparecem. Sabe? Daí eu acho que tipo, isso sempre aparece. Mas tem outros sentidos em que não, que eu acho sempre importante levar em consideração. Que você vai ter sempre conflitos de interesse em que o homem vai preferir, tipo, com uma relação à putaria, sabe?
a gente pode pensar, não, as duas feministas são anti-putaria. Mas tem feministas que não são anti-putaria. E daí os homens tenderiam a ser mais beneficiados. É controversa essa questão, né? Mas assim, acho que intuitivamente falando, os homens preferem liberdade sexual do que não liberdade sexual. E daí a gente teria que entrar na questão também de, tipo, quanto será que a liberdade sexual não nos escraviza? Mas sem pensar nesse ponto e pegando só... O primeiro ponto seria, tipo, se você quer deixar os homens olharem para as mulheres em paz, sem serem acusados de estupro, se você quer, sabe, deixar os caras terem um mínimo de liberdade para ver pornografia, para fazer essas coisas, para chavecar a mulher e tudo mais, você tá num time. E se você é contra isso, você tá no outro. Eu acho que nessa história, você teria mulheres no time dos homens. E você teria homens no time das mulheres. Porque aí você mudou o nome, você colocou pró-putaria e contra-putaria. Aí mudou o nome. Sim, porque eu acho que isso seria melhor, porque quando você mistura conservador com... Quando você faz como se fosse conservador contra feminista, você tá juntando uma galera que é pró e contra a putaria quando sendo que a briga, na verdade, é a putaria. E daí seria melhor separar o time pensando nisso. Que quando você usa os termos mais gerais, em vez de falar de um termo específico da coisa sobre a qual as pessoas concordam ou discordam, daí você, tipo, joga a gente junto no mesmo saco que devia estar separado. Mas aí, por exemplo, usando esse caso do conservadorismo, que diz que o homem tem que morrer pela mulher, também se enxerga com a mesma perspectiva, que o homem tem que pagar a conta no final, tem o feminismo e o conservadorismo, os dois são o mesmo lado? Entendi o que você quer dizer. É que essa visão de conservadorismo, assim, ela é eu tendo a não identificar muito com isso, porque é um conservadorismo moderno. O próprio termo conservadorismo é uma coisa que é moderna, né? Tipo, se aplica pro Burke, pra galera que critica a Revolução Francesa. Mas, justamente, isso do homem ser o gado provedor é uma coisa da família burguesa moderna. Isso não é uma coisa que era, tipo, eternamente. Porque isso acontece quando a moda virou que, assim, a mulher passa, a função principal da mulher é ser mãe. Isso é o que é uma mulher, é uma mãe. E o resto, foda-se. Quando inventaram essa história, porque o ponto da mulher era também mãe, mas ela tinha várias coisas pra fazer. Pega na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres ficavam tecendo. As mulheres ficavam fazendo roupa o dia inteiro. Tá trabalhando. Mas é que, assim, tinha trabalho de mulher e tinha trabalho de homem. Os homens não faziam isso. Mas era trabalho, sei lá. E... Sabe que, tipo, são coisas que parecem meio que a mesma coisa, mas o homem não era o provedor dela, é que, tipo, inclusive, na verdade, se for pegar a Grécia Antiga, trabalho, tipo, homem ara a terra, mulher faz roupa, mas trabalho, no sentido que a gente tá acostumado, que é trabalho assalariado, comércio, essas porras, isso é coisa de escravo pra eles, isso é coisa de estrangeiro, isso é coisa de fraco. Homem vai lá e faz, tipo, conquista a terra vizinha, tá ligado? Entendi. Então tem várias dessas coisas que mudam e, então, assim... A gente teria que pensar num certo conservadorismo bem recente que implica em a mulher só cuidar de criança, e daí faz sentido que o cara tem que trabalhar. Mas assim, pensa que a história do cara ser gado provedor não é direito, não é conservadorismo, é tipo um tipo específico de conservadorismo pós-Revolução Francesa que implica em sacralizar, tipo, transformar a mulher uma máquina de produzir bebês. E isso está totalmente atrelado ao Estado moderno. É só depois do Estado moderno dar cidadania pra todo mundo e voto pra todo mundo, que daí todo mundo, tipo, antes a criança era meio que uma propriedade dos pais. Não tinha lei dizendo que não podia, tipo, os pais não podiam bater nos filhos, matar os pais, faz o que quiser, foda-se, filho. Aí vem o Estado moderno, fala, não, agora todos são cidadãos. Eles é o interesse da nação. A mãe precisa criar o filho pra ele ser um cidadão forte, uma coisa assim. E aí a mãe passa o dia inteiro trancada, tipo, foda-se, qualquer outra coisa. Ela vira uma máquina de transformar bebê em cidadão. E aí o homem precisa ser provedor total. Mas se você volta para um conservadorismo anterior a isso, aí não tem nada a ver com isso. Aí, tipo, a mina, você pega, sei lá, em épocas mais medievais, assim, por um maior tempo, tipo, sei lá, você tem uma loja, sua mina trabalha na loja, o cara trabalha na loja. Você tem uma fazendinha, a mina trabalha fazendo um bagulho mais leve, o cara um bagulho mais pesado. Mas tipo, a mina tá trabalhando, o cara tá trabalhando, as crianças estão trabalhando. Sabe, então é só no Estado moderno que você tem, em primeiro lugar, a mulher é sua mãe, em segundo lugar, a criança vira especializada também, né? Você tem escola pública e você, tipo, você tranca a criança. Antigamente tinha o conceito de que a criança era um adulto, como é que era? Ele tinha o conceito que a criança já era um adulto, só que é um adulto em formação. Tipo, ele é só um adulto ruim, né? Um adulto incompetente. Sim, em várias épocas as crianças estão juntos com os adultos. Tipo, tem várias coisas que a gente tem hoje de proteger as crianças de coisas despoderadas, de coisas muito violentas, coisas assim, que não se tinha, que não se considerava que isso era nocivo. Assim, eu não estudei isso pra saber o que é melhor ou pior, né? Eu sei que as crianças corriam pra lá e pra cá meio que dane-se. Crianças se misturavam com escravo, crianças se misturavam com qualquer coisa. Então, elas viviam com tempo de adulto. Tipo, quartos, essa coisa de separar a família em quartos, demorou um bom tempo até você ter essa ideia de todo mundo transa num quarto de família trancado. Não era bem assim. Um quarto, as casas tinham quartos bem mais próximos, tipo,
Não tinha o quarto do casal, sabe? Não era uma coisa absurda você transar num quarto que tinha outras pessoas. Provavelmente Entendi. coberto com um véu, sabe? Mas assim, não era tão isolado quanto uma coisa totalmente compartimentalizada numa sala. Entendi. Ô, Vladimir, pra gente terminar o programa, como é que tá aí a questão sua hoje em dia? Você tá namorando, você tá enrolado, o que você tá? Putz, eu prefiro nem falar dessas coisas no meu canal. Você tá perguntando você ou pra pôr no podcast? Não, tá no programa, mas por que você não fala sobre a sua vida pessoal? Especificamente sobre isso, eu acho que não vai me trazer nada de bom, só vai me atrapalhar. Nossa, cara, mas que isso? É porque aqui é um programa a gente fala muito de desilusão amorosa. Você já teve muita desilusão amorosa? Você não pode falar também? Não, posso. Eu só não queria falar especificamente da minha situação atual, porque, assim, depois em off eu te falo tranquilamente, só não queria falar no programa, entendeu? Tá, mas Mas você teve muita experiência de desilusão amorosa já? Como é que foi? Não, eu tive uma experiência grande de desilusão amorosa, eu acho. Eu sou muito de namorar, eu não gosto de putaria. Sou que nem o Newman nisso. Pra mim, sexo é só com namorado, e ponto. Então eu tive, minha vida toda tava namorando praticamente. Eu tive 4 namoradas. 4 namoradas. E só uma delas foi meio traumatizante no fim, mas como é que foi a história? Não pode falar. Não, tô pensando, não teve nada. Tipo, eu sou sortudo, tá ligado? Não aconteceu nada de muito injusto comigo, entendeu? Eu sinto que eu vou chorar as pitangas aqui e vai parecer ridículo, porque nada aconteceu. Sei lá, a gente só brigava, tá ligado? Não teve nada de injusto. Não, mas isso é importante. A gente traz muito esse assunto aqui. Vamos lá, como é que foi no final? Você tava desgastado? O que foi? É que eu tenho peso na consciência com relação a essa história, porque na verdade o meu maior problema de relacionamento foi que, tipo, eu tirei a minha primeira namorada foi uma menina que eu tirei a virgindade e eu devia ter casado com ela e eu não fiz isso. Eu simplesmente, tipo, vou curtir a vida. Porque me disseram que eu era muito jovem pra, sabe assim, eu caí nesse conto e fui cuzão com a mina, eu acho. Então eu tenho meio peso na consciência, entendeu? Eu sinto que eu fui o filho da puta nesse mundo, que eu tive muita sorte em relacionamento. Não, mas se eu for pensar assim, eu também tenho umas cagadas aí que eu tenho que pagar também. Mas deixa eu falar, essa aí que foi a desilusão amorosa, você sofreu muito, como é que foi? É que assim, eu acho que a questão é que eu não sofri por causa do que ela fez, entendeu? Eu sofri porque eu sou romântico, eu gostava muito dela e daí, quando terminou, eu fiquei sofrendo por, sei lá, anos, tipo... Até hoje eu lembro, nunca... Assim, eu acho que a gente nunca se recupera, na verdade. Não acho que essas feridas no coração ficam pra sempre. Mas não foi de nada específico, é só de, sei lá, eu acho que... Você nunca levou Gaia? Gaia chifre? É. Já. Mas que eu saiba só uma vez. Mas isso é a desilusão amorosa, não foi ou não? Foi. Isso foi uma desilusão... Foi essa mulher da desilusão amorosa. Mas depois você voltou com ela? Não, tá louco. Chifre é GG. Mas é aquela situação, tipo, já tava ruim quando isso aconteceu, né? Eu acho até que... Eu fico pensando o quanto que desses chifres que a gente não toma, não é porque assim, o relacionamento tá tão ruim que a gente só, tipo, fala foda-se, sabe? Eu vou deixar, tipo, eu não vou fazer mais nada e a mina que termine, sabe assim? Mas sai fora, quantas vezes eu já aguentei relação ruim e não trair? Pau no cu delas. Não, pau no cu delas, com certeza. Traidores, morte aos traidores. Não, mas fala senão o povo vai interpretar. Foi mal. Então não pode. Sem violência. Bom, Platinho, quero agradecer você aí, muito obrigado. Quero pedir, por favor, que você encerre aí falando sobre suas perspectivas sobre o feminismo aí, daqui pra frente. Beleza. Eu acho que no mundo todo, o discurso feminista e a propaganda feminista vai ficar enfraquecida, mas que ideias que a gente, principalmente os homens da machosfera, como eu falo, identificam como feministas, que várias dessas ideias vão só mudar de roupinha e continuar lá. E eu acho que é porque várias dessas coisas meio que são, entre aspas, necessárias da perspectiva do Estado, que é tipo, mano, a gente precisa de cidadão, então o que a gente faz? E eu acho que assim, o problema já tá tão grande agora, que meio que não tem outra solução, senão continuar piorando, sabe? Que eu acho que a solução de fazer a paternidade voltar pra família, eu não consigo achar que isso tem muita esperança, não. Eu acho que o rumo vai ser a família é a mulher e a criança. E o homem não tem nada a ver com isso. Nós estamos fora. Eu acho que a tendência vai ser essa. E daí... não sei. Mas assim, é pra onde eu vejo a coisa meio que indo. Mas em termos assim, do discurso que enche o nosso... Eu acho que a parte que é pentelhação, encheção de saco e lacração, ela vai diminuir. E vão sobrar... Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que é que assim... Mesmo que ela continue em igual volume, ela já perde força, sabe? Eu acho que as pessoas já... Pelo menos a minha impressão é de que as pessoas não estão mais se fudendo tanto por lacrar... Por tipo, contra a lacração, sabe? Que agora
já estabilizou, e a gente se fode porque, tipo, o algoritmo fodeu a gente, sabe? Porque o algoritmo já incorporou a parte da lacração que ele acha importante, e daí os lacradores já não têm mais poder. Tipo, eles já foram castrados. Agora, aquilo que o algoritmo considera que é digno de ser lacrado, ele lacra, e o que não é, foda-se o que o lacrador falar. Então, eu acho que estabilizou um pouco nesse sentido, sabe? Mas é tudo ilusão. O que é tudo ilusão? Essa perspectiva de melhor é ilusão, pelo que você tá falando. É que depende do que melhorar, né? Que, por exemplo, algumas das coisas que mais me incomodam são essas meio superficiais que você poderia dizer que é ilusão. Tipo, as meninas enchendo o saco, tá ligado? Tipo, pra mim é um alívio que certo tipo de pentelhação tenha simplesmente perdido força na esfera pública, porque agora eu vou poder interagir com meninas aleatórias sem ficar, sabe, ouvindo elas falarem, repetindo umas coisas que eu acho irritantes e que tornam a conversa desagradável. Entendi. Sabe, sem considerar em termos de, tipo, destruir o mundo, salvar o ocidente, só pensando, tipo, no dia a dia, tipo, conversar com uma mina qualquer na casa do meu amigo, sabe? Isso eu acho que vai melhorar. Mas, em termos dessas coisas talvez mais cruciais que se considera por aí, eu acho que não tem muito... tipo, por exemplo, se for pensar aborto, mesmo quando as pessoas falam em legalizar ou não legalizar aborto, eu acho que isso já é como você disse, tipo, um barco que já zarpou, sabe assim? Que eu acho que o trem já foi embora dessa história aqui. Já era. Porque, beleza, você pode, tipo... Não tem nenhum plano de, tipo, de tornar um crime de verdade. Sabe? Tipo, não é nem viável do ponto de vista do Estado hoje em dia se ele quisesse encarcerar as mulheres que fazem isso. O que ele quer é que elas façam os bebês. Tipo, ele não pode... A não ser que a prisão da mulher, que a punição da mulher que aborta seria ser presa pra ela ser obrigada a ter um filho. Tá ligado? Seria a única razão. Tipo, seria o único ponto que... Sabe? E porque, assim, as tecnologias já são totalmente disponibilizadas. O momento em que a pílula foi normalizada, eu acho que já era meio que um caminho sem volta, praticamente. Mas, assim, a essa altura já com certeza é um caminho sem volta em vários aspectos, que é, tipo, a quantidade de... Tipo, sem nem considerar, tipo, não precisa nem considerar a questão do aborto, tipo, aos 12 meses com o bebê vivo, tá ligado? Que a galera quer legalizar. Mas só pensando, tipo, se puder abortar até os 3 meses, com quantas merdinhas de pílulas e coisas já não dá pra fazer ao acesso de todo mundo, sabe? E, então acho que, assim, se a gente fosse contar quantos abortos vão ser feitos e foram feitos, tipo, vai ser milhares mesmo, tipo, milhares, não, milhões e milhões e milhões, e isso também não deve mudar muito, mas que vão passar leis e vão dificultar essa história, e que em última instância isso significa que vão endurecer leis de pensão, que eu acho que não vai voltar muito atrás também essa história de pensão, porque aborto tá totalmente ligado à lei de pensão. Isso é um negócio que as mulheres mais velhas entendem bem. Por exemplo, a Janaína Pascoal, você tá ligado que a Janaína Pascoal fala que ela é feminista? Certo. Ela fala que ela é feminista e ela já falou especificamente desse ponto, e eu achei, tipo, brilhante, lúcido, que é, tipo, eu sei disso que ela tá falando, eu já vi na Inglaterra que isso acontece mesmo, ela não menciona nenhum exemplo, mas ela fala assim que se aborto for legalizado, os caras vão sentir que eles têm menos responsabilidade ainda, sabe, não vão querer, tipo, não vão estar nem aí pra criança, não vão querer assumir filho nenhum e tudo mais, e, tipo, o fato é que na Inglaterra, que, tipo, normalizou totalmente aborto, que foi um dos primeiros, acho que fez isso, já chegou a conta. Tem um monte de... Tipo, lá foi um dos lugares que os movimentos dos homens realmente ficaram fortes. E lá eles conseguiram mudar um pouco esse esquema. O que aconteceu foi que os juízes pararam de dar pensão automática pra mulher se não for ter guarda compartilhada. Que é todo o problema dos caras. Que é tipo, mano, ou eu quero filho ou eu não quero dar dinheiro. Tipo, ou divide filho ou eu não quero pagar. Tá. E eles resolveram isso lá, porque os caras, tipo, tava gente se matando a rodo. Pelo que eu entendi era isso. Tipo, eles fizeram pressão pública, pressão política, mostrando que tava gente se suicidando por causa dessa situação. Tipo, o neguinho tem que pagar pensão, não pode ver o filho, se suicida. Aí eles conseguiram, eu não sei em que nível da lei eles mudaram isso, sabe, se foi jurisprudência, se foi, sei lá, ainda mais porque o direito deles é diferente do nosso, não tenho a menor ideia. Mas eu sei que eles mudaram isso, que tende a normalizar mesmo, depois de, tipo, décadas de aborto, os caras realmente já acham que não tem mais nada a ver com o bebê mesmo, e daí não querem pagar pensão mesmo, e eventualmente a coisa cede. E daí, quem vai pagar? O Estado. Então aumenta imposto mais ainda. Mas... Aí a conta sobra sempre pra gente, já viu? Não, mas, tipo, pelo menos ela sobra menos, tipo, ela sobra de volta pras minas, sabe? Que, assim, uma coisa é se for tudo pra o homem pagar a pensão. Outra coisa é se for, tipo, pra o pagador de impostos, que as minas também pagam ainda que... Mas que também é uma merda menos, também. Né? Também. E, na verdade, assim, é pior ainda num sentido de que, tipo, eu consigo não pegar uma mina que vai me foder, mais ou menos, né? Você tem mais ou menos controle disso, mas, tipo, eu não consigo evitar de pagar o imposto porque a polícia é mais forte, tá ligado? Tá certo, Platin. Faz o jabá e chama o pessoal pra conhecer o seu canal. Manda uma mensagem pros ouvintes. Primeiro eu queria agradecer por você ter me chamado aqui, pô, valeu. A gente conversa faz um tempo, desde que meu canal era menorzinho, né? Lembro quando você falou sobre eu colar aqui, o seu canal ainda era maior que o meu, né? Já era maior, agora o meu já ficou maior. Lá do YouTube. Você passou já? Lá do YouTube Filho eu passei. Da mãe? Tô quase com 10 mil, mano. Tô, tipo, galera mó prestigiando, galera mó gente boa. Mas... Tá certo, merece. Valeu, mano.
Mas então, galera, cola lá no meu canal, eu faço filosofia, eu sou formado em filosofia e em sociologia e eu trago os conteúdos que eu estudei na faculdade, tentando fazer de um jeito que seja compreensível e legal para a maioria das pessoas, sem viés esquerdista, mas também sem viés direitista. Na verdade é que tô acostumado a ser chamado de direitista, mas, tipo, fiquem tranquilos que, assim, vai parecer mais direitista sempre, tudo bem, mas eu não é que eu sou assim, sabe? Não é que eu realmente quero que todo mundo vote em partido de direita nem nada. Minha preocupação é ensinar mesmo as coisas. E daí eu sempre vou tratar de temas relacionados ao que eu estudei, né? Então tem bastante assunto de homem e mulher, mas eu trago também outras reflexões. Bom, é isso aí, Platinho, é isso aí, ouvintes, e falou! Falou!